Eu quero saudar a todos os meus irmãos e amigos, irmãos católicos, com a doce e insondável a paz do Senhor Jesus. Irmãos, fazendo uma viagem ontem à noite para a cidade de Ribeira do Pombal, ao convite de um amigo meu para visitar até a igreja, ajudar nos louvores ali da igreja. E de volta às 9 horas da noite, o Espírito Santo de Deus, no caminho pilotando a minha moto, ele me incomodou para que eu lesse um capítulo da Bíblia que eu creio que é pouquíssimo presenciado e lido para as igrejas em nossos dias atuais. Por que eu digo isto, irmãos? Porque eu sou uma das provas que por onde eu tenho passado e andado nas igrejas, visitando, cooperando como um auxiliar de pastor, auxiliar não só de pastor, como já fui auxiliar de vários pastores no estado da Bahia, eu tenho visto, eu tenho presenciado que este capítulo que irei ler, e em alguns momentos irei refrisá-lo, se for necessário, é pouquíssimo presenciado e lido nas igrejas. Não sei porquê, não posso fazer nenhum tipo de julgamento, mas eu creio que este capítulo e esses 31 versículos deste capítulo, ele existe em pouquíssimas bíblias de líderes e pregadores da palavra de Deus. Não sei. Eu digo que existe em poucas bíblias de líderes e pregadores porque não fazem um mínimo de questão de ler, recapitular, pedir interpretação do Espírito Santo de Deus e passar para vossas igrejas. É um dos motivos que eu estou falando que eu creio que em muitas Bíblias não existe esse capítulo nesses 31 versículos. Na Bíblia Sagrada. E vou fazer menção neste momento da palavra de Deus que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1, 1 ao 31. E prometo aos meus irmãos, para não ficar um pouco, para não ser longânimo, eu prometo aos irmãos que irei fazer mais simplesmente uma leitura. Tão somente uma leitura para que os líderes eles possam analisar mais, pensar e quem sabe ler na igreja, nas suas igrejas que está liderando e ver quais são as reações que podem ocorrer na igreja. Então, eu irei ler para toda a nossa meditação, não só para os líderes, para mim, para todos, como já fui auxiliar de líderes por alguns anos, e a palavra de Deus ela merece dar toda a atenção à palavra de Deus. Irmãos? A palavra de Deus ela não pode ser jogada dentro de uma gaveta e dar por esquecida, ela não pode ser jogada dentro de um freezer, ela não pode ser jogada dentro de um frigobar, ela não pode ser esquecida numa caixa de uma estante. Não. A palavra de Deus ela tem que ser sempre lembrada, sempre lida e interpretada pelo Espírito Santo de Deus. Jamais podemos tentar apagá-la, a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não se renova todos os dias, porque o presbítero J. Feito disse que ela não se renova, porque a palavra de Deus ela não envelhece. A palavra de Deus ela sempre é viva.
A palavra de Deus ela sempre traz novidades de vida para o ser humano, para a raça humana. A palavra de Deus ela não se renova porque ela já é uma palavra viva. O que é vivo é vivo. E a palavra de Deus ela é uma palavra inquestionável, é uma palavra inerrável. A palavra de Deus é uma palavra que ela sempre está presente na vida da raça humana. Glória a Deus. Lemos aqui, irmãos, de Ezequiel capítulo 34, versículo de 1 a 31. O título do texto fala: Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Vamos ver o que é que diz a leitura da palavra de Deus. Versículo 1: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Assim estava falando o profeta Ezequiel. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diz aos pastores. Assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Aqui, Ezequiel, ele tinha recebido a mensagem do Senhor, uma ordenança de Deus, para que profetizasse aos pastores de Israel. E aqui, no exato momento, ele sendo impulsionado pelo Espírito do Senhor Jeová, aí ele faz uma interrogação bem clara. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Não sei o que estava acontecendo. Eu sei que algo de errado estava passando na vida daqueles pastores. Porque Deus não é Deus de adivinhação. Deus não anda adivinhando. Deus não anda jogando, irmãos, diretas e indiretas. Quando Deus mandava profetizar, quando Deus mandava falar, porque Deus, como é onisciente, onipresente e onipotente, ele já estava sabendo o que estava acontecendo com aqueles pastores. E uma pessoa única de coragem que Deus achou para que pudesse transmitir esta mensagem, ele encontrou em Ezequiel, o profeta Ezequiel. Não apacentarão os pastores as ovelhas? 3. Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Olha, irmãos, o que é que está dizendo aqui? Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado gordo, cevado gordo, robusto, bem cuidado, mas não apacentais as ovelhas. Quer dizer, está se servindo, Está sempre se servindo, sempre se engordando, Emagrecendo as ovelhas, comendo o cevado e se engordando, se servindo. E no momento em que Deus chama homens para pastores, para apacentar, Deus fala bem claro na palavra, podemos ver em Jeremias, que ele chama para servir, irmãos, para servir. 4. A fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarradas não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Olha aí, olha a situação, irmãos? Eu fiz uma certa época que fala sobre Jeremias e as lamentações. E o coro do hino ele fala bem assim, venha a nós, venha a nós, venha a nós. O vosso reino nem se lembra para dizer, Quer dizer, só venha, Só se engordando, se beneficiando das ovelhas e não repassando, E não buscando
é um conhecimento para cuidá-la, zelá-la, para que sempre esteja com boas lãs, esteja gorda, que esteja sempre com saúde saudável, que esteja sempre ao seu comando, que esteja sempre no aprisco, as que estiver fora buscar, tornar para o seu lugar, para que ela viva em paz, para que ela não corra risco. Aqui está dizendo a palavra de Deus, não sou não, viu, irmão? É a palavra de Deus, viu, líderes? Assim se espalharam, por não haver pastores, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Ó, ovelha, vamos ver aqui que coisa, falando no sentido simbólico, vê? A ovelha, ela deixa de ser ovelha, que é o capítulo, versículo 5 que está dizendo, ela deixa de ser ovelha para agora passar a ser pastos. O que é pasto? Para que serve pasto? Pasto para alimentar. E quem é que vai se lembrar? No momento em que uma ovelha ela se torna-se pasto, ela vai servir para quê? Ela vai servir de alimento. Para quem? É a Bíblia que está dizendo, só não, irmãos. Ela vai servir de alimento. Deixa de ser ovelha, ela deixa de se alimentar do capim e passa a se transformar em capim. Ela se transforma em uma presa. Né? Ela se transforma em uma presa. No momento que os pastores deixam elas de lado, não cuidam, não acompanham, porque as ovelhas sempre estão em movimento, elas sempre se movimentam, não acompanham, deixa ela dispersa, sem sombra de dúvida ela vai virar alguma presa. Algo está de olho nela, alguém está de olho nessa ovelha. Aí, ao invés de ser ovelha, se alimentar do capim, ela passa a servir de alimentação para o que aqui a Bíblia está dizendo. De alimentação para as bestas feras, para as serpentes, para os lobos, para os cães, e assim etc. por diante. Versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes. Olha o que é que Deus está dizendo aqui. Aqui é Jesus está dizendo, viu, irmão? Através pela boca, Deus mandou Ezequiel falar. As minhas ovelhas estão desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque, por toda a face da terra. Que terras são essas? Quando aqui o versículo aqui, irmãos, ele está falando que as ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, aqui não está referindo só em Jerusalém, Judéia, Samaria e outras regiões circunvizinhas de Jerusalém, não. Aqui quando Deus mandou Ezequiel profetizar, Deus já estava aqui generalizando a situação da raça humana. Ele estava falando em sentido globalizado, global. Aqui Deus já estava mandando José profetizar uma coisa já global, já estava mandando profetizar tanto do presente quanto do futuro que estava por vir, que, claro, nós fazemos parte do futuro. Nós somos o futuro da profecia de Ezequiel. Somos o futuro. Quantos anos não tem? Nós somos o futuro da profecia de Ezequiel. Ele estava profetizando, mas Deus falou aqui. Na profecia ele falou, por toda desgarrada, por espalhada por toda a face da terra. Ele não estava falando uma palavra coletivamente, não. Ele estava falando globalização, que realmente chegaria até nós. E que todo aquele que passar a aceitar Jesus Cristo como Filho do Deus Altíssimo, ele passa a se tornar Filho de Deus e passa a ser conhecido como ovelha do Senhor Jesus. 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, disse o Senhor Jeová, que viste como as minhas ovelhas foram entregues à rapina e a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, apacentam a si mesmos. Isso quer dizer, não sei, mas de acordo aqui nós podemos ver que, né,
Se der certo, a ovelha vir para a igreja bem arrumada, bonita, problema dela. O importante que eu aqui, ó, J Filho, presbítero J Filho, eu estou bonito. Ó, estou bem arrumada. As ovelhas que vêm, que ouvir a palavra de vem se alimentar da palavra de Deus, ela pode vir, elas podem vir de todo jeito, tá bom. Eu não, eu tenho que estar perfeito e todo alinhado. Olha, eu mesmo apacentando a mim mesmo. E um dia a Bíblia diz que os pastores líderes irão apresentar as ovelhas ao Senhor Jesus Cristo. Não a ovelha que vai apresentar os pastores que vai apresentar as suas ovelhas. Porque não é as ovelhas que está pastoreando o pastor, e sim o pastor pastoreando as ovelhas. É a Bíblia aqui, viu líderes? Pastores não sou, não é a Bíblia que está falando. Apacentam-se as minhas ovelhas, que não apacentam-se a si mesmo. Eu estou arrumado. Por mim, tanto faz a ovelha vir bem vestida como mal vestida, tanto vir com mulambo como sem mulambo, com sandália como sem sandália, com sapato ou sem sapato. Mas o importante é que eu estou bem lindo. Eu estou todo perfeito. É a Bíblia que está falando, não sou eu. A Bíblia é a palavra de Deus. Esse chama-se apacentar-se a si mesmo. Eu vou me cuidar, eu vou me preparar. Vou ministrar a palavra e deixar para lá. Só isso e pronto. Chegou meu horário. 9 horas. Olha a oração, uma bênção apostólica. Ó, irmão, tenha cuidado. Líderes não é por aí. Nós temos responsabilidade com a palavra de Deus, os líderes, e com suas ovelhas, com seus rebanhos. Glória a Deus. 9. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e arrancarei, tirarei, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Eles não servirão mais de pasto. Fica uma situação feia. Fica difícil, porque Deus tirando, no momento que estamos com rebanho, foi o que aconteceu. Vamos fazer um exemplo, não de um pastor, mas de um rei. O que foi que aconteceu com Saul? Foi o que aconteceu com Saul. No momento em que Deus tiraram, a unção dele tirou, e Deus falou que ele não reinaria mais sobre Israel, o que foi que veio sobre ele? Toda aquela regalidade, todo aquele prazer que ele tinha, satisfação que ele tinha com o povo foi acabando. Aí ele nem estava mais cuidando de Israel e nem dele mesmo. É o que ele está dizendo aqui, irmão, fazendo uma comparação de uma para outra. Porque o pastor vive da lã e da gordura das ovelhas. Se no momento em que Deus tirar essas ovelhas, ele vai se alimentar de quê? Vós vamos nos alimentar de quê, irmãos? Hein? Fica difícil, não fica? Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Olha, irmãos, aqui Deus está dizendo que acontece isso. Ele mesmo vai tirar e vai buscar. Ah, presbítero J. Filho, essa palavra já passou, já aconteceu. Essa profecia não se repetirá mais. Essa profecia foi do tempo de Ezequiel. Essa profecia não foi para a nossa atualidade, não. Isso foi lá no tempo passado. Não. Deus, presbítero J. Filho, vai sair do trono dele, vai se mobilizar do trono dele para vir pastorear, vir tirar das nossas mãos. Líderes, não subestime o poder de Deus. Sabemos que Ele é o nosso pastor por excelência. Ele é o nosso pastor que não existe falha. Ele é o nosso pastor infalível. Ele é o nosso pastor ilimitado. Nós somos limitados. Por que eu digo nós? Porque eu já auxiliei pastor como presbítero
Já auxiliei pastor, já ministrei seminário também, já auxiliei pastor. Eu sei que nós somos limitados, nós temos nossas falhas. Não subestime o poder de Deus, porque a Bíblia que está dizendo, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersa, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares, globalizadamente, por onde andam espalhadas no dia da nuvem e da escuridão. Imagine só, quando o Senhor pegar essas ovelhas, em que tipo de situação elas estão? Ovelhas que não foram cuidadas, não foram zeladas, não foram observadas, não foram acompanhadas, não foram ensinadas, não foram instruídas. Dentro da palavra de Deus, Deus aí vai vir e ajuntará todas em um só lugar, em um só aprisco, e ali começará a cuidá-lo, o rebanho dele. E as trarei dos povos e os fazei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto lá às correntes e em todas as habitações da terra. Glória a Deus. Nós podemos ver aqui, irmãos, no versículo 28 que diz: e não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Oh, irmão, essa será uma glória. Aos cuidados do Senhor, quem nos tocará? Né? Vamos estar bem cuidados do Senhor Jesus. Né? Aqui o versículo 28 está dizendo que ninguém mais nos tocará, ninguém comerá, ninguém mais usurpará, né? Ninguém mais fraudará a ovelha do Senhor, ninguém mais se aproveitará da ovelha do Senhor. Ninguém mais vai extorquir a ovelha do Senhor, porque agora quem está cuidando é o Senhor Todo-Poderoso. Ele vai cuidar, ele vai zelar. Porque ele sabe o valor, quanto custou a ovelha. Cada ovelha dele, ele sabe quanto custou, que foi o precioso sangue do seu Filho Jesus Cristo. E foi com preço altíssimo, foi preço de dor, né? Foi preço de sofrimento. Então ele vai cuidar com muito carinho, com muito zelo. É a palavra de Deus que está falando, os pastores, ministros, presbíteros, diáconos, evangelistas. É a palavra de Deus, não sou eu. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais será consumida pela fome na terra. Nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Sem sombra de dúvida. O que quer dizer opróbrio dos gentios? Opróbrios. Insatisfação, baixaria, né? Impureza, né? Nunca mais sentirá o opróbrio dos gentios, né? Que o nome sua ele é glorificado. Ali será um só pastor, o sumo pastor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, e não mais sofrerá insatisfação, né? Destreza, né, irmãos, na vida, porque nós sabemos quem está cuidando de nós, não é verdade? E para nós ver, versículo 30 diz: saberão, porém, que eu, o Senhor Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. E o versículo 31, para encerrarmos, diz: vós, pois, ó ovelhas minhas, do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová.
Está bem claro aqui a palavra de Deus, irmãos. Está bem claro, diz aqui ó, no versículo 31. Vós sois, ó ovelhas minhas, ovelha do meu pai. Homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Vós líderes, pastores, evangelistas, presbíteros, que também auxilia o pastor, que sempre está à frente da obra, pois o pastor sempre os confia para ajudar na administração da obra do Senhor. Abre essa palavra na igreja, ministre essa palavra, peça orientação ao Espírito Santo de Deus. Mostre para as ovelhas, vamos mostrar, irmãos, para as ovelhas que nós somos homens falhos, fracos. Nós estamos sujeitos, o apóstolo Paulo ele disse, nós estamos sujeitos às fraquezas da carne. Mostra para as ovelhas, vamos mostrar para as ovelhas que nós não somos super-heróis, nós não somos o invencível, que nós não somos o impecável, não, de hipótese alguma. Lê esta palavra para a igreja. Deixa ver o que a igreja tem a perguntar para o seu líder através dessa palavra. O que está querendo falar? Está referindo ao que, pastor, essa palavra? Não tenha medo, não temas. Leia, mostre para as ovelhas. Mostre para as ovelhas que vocês também, que nós somos capazes de acertar e também somos capazes de errar também. E por que esconde a palavra de Deus? E por que passar por cima da palavra de Deus e não ler? Para que a ovelha também possa fazer análise concernente aos seus líderes, saber com quem está, sabe, para as ovelhas saber quem realmente é o seu líder. Seu líder é um homem humilde, é um homem simples, é um homem que realmente é um ótimo, um excelente representante da pessoa de Cristo na terra. Lê a palavra de Deus. Não temas. Somos falhos, somos fracos também, estamos sujeitos. E porque muitas vezes esconde a palavra de Deus, eu vejo pouquíssimo, irmãos. Lê essas passagens, como outras passagens tem em Jeremias, Ezequiel, e em muitos lugares tem em Mateus, tem em João, tem em vários lugares essas passagens que falam concernente os pastores. Certos classes de pastores que não estão sabendo lidar, é uma realidade. Há um dito popular que diz que a carapuça só pega em quem deve. Mas o que é importante é ler a palavra de Deus, irmãos. Pois jamais podemos temer, temos que realmente dizer que existe, e que existe mesmo. Eu conheço, eu tenho andado muito, não só na Bahia, como em outros estados, eu tenho andado muito. E eu tenho visto, irmãos, que muitos estão apagando a palavra de Deus, estão deixando de pregar a verdade. Estão só extorquindo as ovelhas, estão só usurpando as ovelhas. Mas por que a ovelha fulano tal está se vestindo dessa maneira, está se comportando desta maneira? Porque fulano tal está pegando um ritmo completamente do mundo, está colocando dentro da casa do Senhor. Mas vós líderes, tem que ver isto, tem que pedir orientação a Deus para como deter, para como quebrar este mal, não deixar este mal vir entrar nos lugares celestiais, porque a casa do Senhor é o lugar celestial, onde é de adoração e exaltação ao Altíssimo dos Altíssimos. O lugar da casa do Senhor, o lugar da exaltação ao Altíssimo. Aí, mas por que fulano tal está se comportando dessa maneira? Porque a ovelha cicrana está se comportando desta maneira. Cabe aos líderes pedir orientação a Deus, como ensinar, como instruir, de maneira carinhosamente, que não venha também abusar, ser abusível, cobrar algo que só quem pode fazer isso é o Espírito Santo do Senhor, mas aquilo que a gente puder orientar, ensinar dentro da palavra de Deus. Mas primeiro nós temos que nos corrigir nesta palavra aqui, irmãos, ó. Esta palavra aqui é a inerrável palavra de Deus. Nós não podemos deixar de ler, de meditar. Ah, mas aqui fala sobre os pastores. Jeremias também fala isso aqui. Não, passa por cima. Pelo amor de Deus. Não vamos ler essa palavra, porque senão as ovelhas, os irmãos vão nos julgar, vão nos prejulgar. E aí os caras até jogando a gente para fora da igreja, meus irmãos. Quem te chamou garante a vitória. Quem te constituiu como pastor, ele garante a vitória, que é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz, irmão, em Coríntios, ali nós podemos ver em Coríntios 11, ali que fala sobre a Santa Ceia, que ele disse que quando nós corrigimos a nós mesmos, quando nós nos julgamos a nós mesmos, quando nós nos corrigimos, nós não somos julgados com o mundo. E quando o Senhor nos repreende, nós também não somos julgados com o mundo. Porque o Senhor, quando repreende, Ele está repreendendo, Ele não está julgando, irmãos. Então vamos fazer uma retrospectiva, saber que nós somos falhos perante Deus, até mesmo na sociedade, às vezes nós falhamos.
que muitas vezes até a própria sociedade ela cobra, porque fulano disse que é um líder, ele está agindo dessa maneira, porque fulano de tal disse que é um bispo, está agindo desta maneira, porque muitas vezes nós não meditamos a palavra de Deus. Aqui, ó, a palavra de Deus, irmãos, ela nos orienta, ela nos instrui, para que nós não venha pecar, irmãos, na presença de Deus. Se nós pecarmos, ele diz que existe um advogado por excelência, Jesus Cristo, que ele perdoa nossos pecados, e nós voltaremos ao primeiro amor de novo, irmãos. E assim se cumpre a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia. Vamos mostrar para as ovelhas que nós também somos fracos, somos carentes da ajuda delas. Vamos mostrar esse lado da carência. Porque o pastor precisa também da compreensão do seu rebanho, das suas ovelhas, mas primeiramente tem que partir dos líderes, primeiro o avivamento ele tem que sair do altar, o avivamento ele tem que sair de cima, o avivamento, irmão, não sai de baixo, obviamente ele já vem do trono de Deus e parte para o púlpito, do púlpito vai para a igreja. Avivamento não parte de baixo, obviamente ele parte de cima. Deus manda o Espírito Santo, ele manda fogo para que nós aceitamos. Quando nós aceitamos o fogo do Espírito Santo do Senhor, aí agora é que começa o avivamento. Quando o avivamento começa, agora nós transmitimos para a igreja, irmãos. Vamos manusear para Deus como deve ser. Não vamos apagar as folhas da Bíblia, não. Que existe, ó. Está em Ezequiel aqui, ó. Não pode ver, Ezequiel 34. Ezequiel 34, versículo de 1 a 31. A palavra de Deus. Deus é fiel, né, irmãos? Para encerrar aqui, irmão, vou cantar um hino aqui. Do nosso saudoso Afonso Augusto, né? Deixou belíssimas canções para nós, né, irmão? Se necessitas do pão da vida, vem depressa e come agora. Não deixes pra última hora. Se a fome te aperta, levanta, come e te desperta. E vês que surgem quando a aurora pois tudo agora é alegria. A tua alma já não chora. Se o teu Senhor te chama, aleluia. Se sua voz tu já conheces, mata a fome que te padece, te alimenta no Senhor. Se necessita do pão da vida, vem depressa e come agora. Não deixes para a última hora. Aleluia. Se a fome te aperta, levanta, come e te desperta. Aleluia. E vês que surgem quando a aurora pois tudo agora é alegria. Se tua alma já não chora, se o teu Senhor te chama, se sua voz já não conheces,
mata a fome que te padece, te alimenta no Senhor. Que Deus abençoe os irmãos de maneira especial, os pastores, ministros, que ainda velam pela palavra do Senhor Jesus. Que Deus venha enriquecer de muitas bênçãos, de vitória e de graça, e unção da palavra de Deus dada pela pessoa do Espírito Santo do Senhor. E um abraço a todos os líderes, de maneira geral, em nome de Jesus. Amém. Se o teu Senhor te chama, se sua voz tu já conheces, mata a fome que te padece, te alimenta no Senhor.